Tá bom? Tá ótimo, Edna. O quadro atrás atrapalha ou tira? Não, tá ótimo. É bom que dá um colorido. Só deixa montado um estúdio. Tá só? Tô só terminando de ajustar ali pra poder a gente começar. Tá, sem problema. O que é cultura? Essa é uma pergunta complicada, porque a cultura nasce a partir do modo de vida. Pode ser um conjunto de saberes, a religião e outras expressões de um povo. A expressão cultural é um traço da humanidade que nos torna mais humanos e nos aproxima de nossa essência sentimental, do nosso individual e do coletivo, tudo ao mesmo tempo. Por isso, hoje, a convidada do programa é a produtora cultural Edna Letícia, diretamente de Quixadá. Seja bem-vinda, Edna. Oi, Lucas. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, ao Serginho e toda a equipe da Comunicação em Rede. E é isso. Falar de cultura é falar do nosso povo, é falar da nossa arte, é falar da nossa moda, religião, tudo que envolve a comunidade, tudo que envolve o povo o local, né? O povo daquele local. Edna, eu quero começar a nossa entrevista te perguntando como foi que você despertou. Você é uma produtora, é uma comunicadora, radialista. Como foi que você despertou para esse mundo da comunicação, para esse mundo da produção cultural? Como foi que surgiu esse despertar? Lucas, eu sempre falo que eu nasci produtora. É uma coisa que desde a infância eu costumava brincar em casa de produzir showzinhos de criança, quando era final de ano, final de semana, dia da criança, a gente sempre se reunia uma turma e montava. Na época tinha a equipe da Xuxa, tinha a equipe de uma banda, tinha o teatro, juntava todos os meninos da rua e envolvia todo mundo. E acabava envolvendo também os vizinhos e montando toda uma estrutura na sala da casa da minha mãe e fazia toda aquela encenação, toda aquela produção. E aí aquilo foi despertando em mim desde sempre. Em 96, quando o Renato Russo morreu, a gente surgiu assim, de repente, a vontade, vamos fazer uma homenagem ao Renato Russo, vamos fazer um tributo. E aí produzimos o primeiro tributo, Amigos e Eu. Quando foi no ano seguinte, eu comecei a abraçar esse evento sozinha e até o ano de 2001, todos os anos era sagrado produzir um tributo ao Renato Russo. Paralelo a isso, fui conhecendo artistas, fui me envolvendo com artistas e comecei a produzir eventos de música alternativa, produzi alguns artistas, eventos de alguns artistas como Davi Duarte, Jácio Cidade, Guaraci Freitas, nosso saudoso Guaraci produziu demais. E aí ia aparecendo uma peça de teatro, precisando de produção para acontecer na cidade, eu me envolvia e produzia. E por aí fui despertando todo esse trabalho de produção. Quando, em 99, e aí, paralelo a isso, a gente fazia um programa numa rádio que cedeu voluntariamente o espaço para a gente fazer um programa só de músicas da Legião Urbana em homenagem a um tributo que eu fazia todos os anos. E um dia o dono de uma emissora, o Ismar Capistrano Filho, me escutou e me convidou para fazer parte da equipe da Sertão.net FM. E aí eu comecei a trabalhar na Sertão.net FM em 99 e fiquei até 2004, quando a emissora foi extinta, né? Então, eu desenvolvi o meu trabalho de locução de rádio através da Sertão.net FM. Depois disso, participei de algumas outras rádios, trabalhei em algumas outras rádios e acabou... Hoje em dia, estou mais fazendo trabalho de mestre de cerimônia, né? E apresentando alguns eventos culturais, sociais.
Voltando ao assunto da produção, por conta do rádio, em 2001, por conta do rádio, o diretor de artes, Márcio Rodarte, é um diretor carioca, estava na cidade, aqui em Quixadá, fazendo produção de arte, direção de arte e produção, para o filme O 15. E um dia ele me escutou, foi lá no programa e deu uma entrevista solicitando que alguém que tivesse objetos da época de 1915, que pudesse emprestar ou alugar, porque a gente precisava montar o cenário do filme, o 15. E quando terminou a entrevista, ele disse assim: eu gostei muito da sua desenvoltura, você é muito dinâmica, muito articulada, conhece muita gente. Você quer trabalhar na equipe do filme? E aí eu aceitei. E eu fiz a produção de objetos do filme. Foi o primeiro filme que eu trabalhei, foi o filme O 15, em 2001. Fiz toda a produção de objetos. A equipe gostou do meu trabalho. Em 2003, nós viajamos para o Rio de Janeiro e fizemos a segunda parte do filme. E lá no Rio, como a equipe era reduzida, eu acabei fazendo produção de objetos, produção de figuração, de assistência na produção, de logística. Então, assim, o filme 15 foi a minha escola. Depois disso, foram aparecendo vários outros filmes e já tenho dezenas de filmes no meu currículo. Até hoje, eu trabalho com produção de cinema e também trabalho com a comunicação. Edna, pegando esse contexto de trabalhar com produção de cinema, trabalhar com comunicação, trabalhar com ser produtor cultural, trabalhar com produção cultural, aqui no interior do Ceará, muitas vezes pode não ser uma tarefa fácil. Apesar de Quixadá e outros municípios da região, como Quixerambi, por exemplo, serem potências culturais por conta de seu contexto histórico, por conta de sua história. Mas quais as dificuldades você encontrou no caminho que você tem trilhado até hoje no ramo de produção cultural? Até o ano de 2021, eu vivia exclusivamente do trabalho de produção cultural, de produção de comunicação. Em 2021, eu fui convidada pelo prefeito da cidade para trabalhar na gestão, está atuante agora no município, e passou a ser a minha vaca leiteira, entre aspas, né? Falando, o trabalho de produção ficou mais escasso, veio a pandemia, veio todo esse processo de pandemia e com isso ficou um pouco mais difícil ficar trabalhando com produção. Comunicação já é uma tarefa mais que a gente consegue manter, mesmo no período da pandemia. Acredite que foi o que eu consegui sobreviver durante o período da pandemia, foi com o trabalho de comunicação. Eu gravava spots, gravava mensagens de aniversário, dia dos namorados, da mãe, e isso aí foi me dando uma renda extra durante todo o período da pandemia. A dificuldade maior que eu encontrei durante todos esses anos que eu trabalhei exclusivamente com produção cultural aqui no município foi a abertura mesmo da cidade, do comércio, quando se fala em produção cultural relacionada à produção de eventos. Sempre foi muito difícil a parceria do comércio, a parceria dos empresários, e isso às vezes desanimava um pouco, tanto a mim como aos artistas que a gente tentava produzir. Eu falo a gente porque teve uma época que foi fundada uma instituição chamada Unimasc, e fundamos essa instituição para abrir um leque de projetos e de incentivo aos músicos
que faziam música alternativa na cidade, trabalhavam com música alternativa. E acabou que eu fui presidente da Unimasc, presidi a Unimasc durante alguns anos. E durante os anos que eu presidi a Unimasc, conseguimos, através de edital, montar toda uma estrutura de um estúdio popular. Do estúdio popular foi surgindo bandas, eles se juntavam, se uniam, formavam uma banda. Já tínhamos 9 bandas, já tínhamos 61 associados. E a Unimasc, infelizmente, também teve que ser extinta por conta de alguns problemas que aconteceu com a instituição, por conta de terceiros. E toda dificuldade vem disso, vem da falta de incentivo. Hoje, com as políticas públicas mais expandidas que nós temos no Estado, e até no município também, nós temos mais incentivos, temos mais formas de fazer as coisas acontecerem. Na época era mais difícil. Na época que eu falo, uns 10, 15 anos atrás, era tudo mais complicado. Ainda continuando aqui na região do Sertão Central, hoje como você vê a valorização da cultura aqui na região e até mesmo o incentivo e o fomento pela cultura aqui para o Sertão Central? A cultura do Sertão Central, eu acho que é uma das mais fortalecidas da região. De todo o estado do Ceará, eu acredito que é uma das mais fortalecidas. A gente ainda consegue preservar a cultura do reizado, a gente consegue preservar a cultura do repente, da sanfona, da festa junina. A gente consegue preservar algumas culturas raiz. Essa valorização, ela tem muito... tem um fortalecimento muito grande do governo do estado. De um tempo para cá, muitas políticas públicas voltadas para a cultura tradicional, para a cultura de raiz, acabou que a nomeação dos mestres da cultura, a homenagem aos mestres da cultura, isso foi um incentivo muito grande, porque além da homenagem, eles recebem um incentivo também, e isso resulta no fortalecimento e na resistência, dessa cultura. A cultura popular, que é aquela cultura que a gente escuta, porque não deixa de ser cultura, aquela cultura que, por mais que não seja uma cultura tipicamente cearense, que ela vem de outros estados, como o que a gente vê hoje, os jovens usarem muito, curtirem muito nas festas, nas baladas, em outros lugares, não deixa de ser a cultura que nós estamos vivenciando hoje em dia. Acredito que seja passageira, tem muita valorização também, porque ela é rentável, mas eu acredito que seja passageira. E, portanto, a cultura tradicional, ela sempre vai ter esse espaço. Claro que a gente não pode também ficar enraizado o tempo todo e focado somente no que é tradicional. Temos que abrir um leque de possibilidades para que a gente consiga valorizar também o que está na atualidade, né? Mas de uma forma mais coerente, uma forma mais... de um ângulo, vamos dizer assim, de um ângulo mais seguro, para o que a gente possa ensinar, o que a gente possa passar através dessa cultura popular de hoje em dia. Edna, a gente agora vai para um breve intervalo, já a gente volta e o próximo bloco eu quero te fazer mais perguntas, mas em relação a você, não somente a produção cultural, mas em relação a você. Então já a gente volta, tá bom? As melhores da Canudos FM na Sertão TV. As músicas mais pedidas da FM 106,7 na telinha da televisão que é feita para você. Sábado às 4 da tarde. As melhores da Canudos FM.
Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala minha gente, para quem não me conhece, eu sou Hernão Oliveira, estou aqui também na Sertão TV, que foi feita para você. Sertão TV, feita para você. E aí, mulher, eu vi na internet, o problema é o cabo. Te ajeita, macho! Agora é só a senhora reiniciar seu computador. Pare de sofrer, bota fibra, vem pra Brisa. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Venha fazer parte dessa família. Odontoarte, planos odontológicos. Agora contamos com um self-service delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30, almoço de 11 às 14 horas e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21 horas. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22 horas. Vem para o supermercado Super para você, amar é acolher. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária.
Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. O Comunicação em Rede está de volta, hoje recebendo a produtora cultural e comunicadora do município de Quixadá, Edna Letícia. Só lembrando, a Sertão TV está presente no canal 180 da BrisaNet, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Além disso, nós temos o streaming 24 horas da Sertão TV, que está presente na plataforma digital da emissora, que é sertãotvceará.com.br. Sabendo disso, vamos voltar para a entrevista. Edna, a pergunta que eu te faço agora não é nem uma pergunta no âmbito profissional, é mais uma pergunta pessoal. Você tem algum sonho que você gostaria de realizar que você ainda não conseguiu concretizar? Sonho. Tem um projeto que eu ainda não consegui colocar no papel, até por falta de tempo, mas que é um sonho meu. Projetar um museu de imagem e som aqui de Quixadá e da região. Esse museu funcionaria da seguinte forma: guardando o acervo de artistas locais e resgatando toda aquela memória deles através de discos, músicas, vídeos. Nós temos artistas aqui de Quixadá que são muitos artistas que são compositores, então assim, seria uma espécie de museu para guardar. Eu falo isso porque às vezes tem um artista e tem uma família que não abraça muito o saudosismo profissional daquela pessoa. E aí, depois que a pessoa parte, não sabe o que fazer com as coisas dele. Às vezes a pessoa guardou muito livro, tem muito disco, vinil, CDs, fita cassete, fita VHS, às vezes blusa, camisa de uma banda que gostava, de um cantor que gostava. E eu acho assim um desperdício enorme se eles, uma família, pegar todas essas coisas e jogar no lixo. E quando se trata de um músico, às vezes tem um instrumento, tem uma baqueta, tem tanta coisa que às vezes guarda, e depois que a pessoa parte, a família não sabe o que fazer. Então, assim, eu tenho esse sonho, é um pensamento, é um sonho, uma vontade que eu tenho de fazer isso ainda, e só falta botar no papel mesmo e correr atrás. E considerando essa questão de projetos, você trabalha em algum projeto agora em 2023 ou pretende trabalhar em algum agora em 2023? 2023 ainda não fui convidada para nenhum projeto cinematográfico, mas existe o grupo Amigos da Arte aqui em Quixadá, que também faço parte, e o grupo Amigos da Arte está com um projeto de fazer novas homenagens, que a gente tem um projeto chamado Flores em Vida, que homenageia sempre as pessoas que consideramos relevante e que tem alguma influência para a nossa cena cultural, teve alguma influência para a nossa cena cultural, seja através de música, através de várias linguagens, né? E a gente
homenageou ano passado as pessoas que iniciaram a venda de CDs e de vinil, porque acreditamos que essas pessoas eram importantes para que a gente conhecesse na época as músicas do artista, visse através de fitas VHS como era um show que rolava lá no Rio de Janeiro, no mundo, em algum lugar, coisas que a gente não conseguia, a gente não tinha internet na nossa adolescência. Então, consideramos que essas pessoas eram fundamentais e a gente fez uma homenagem a elas no ano passado e temos algumas pessoas que a gente vai homenagear agora nesse primeiro semestre através desse projeto Flores em Vida, do Grupo Amigos da Arte. E o colega, amigo do coração, que faz parte também do Grupo Amigos da Arte, que é o Eduardo Ivo, tem um projeto sobre os 40 anos dos Trapalhões, os 40 anos das gravações do Cangaceiro Trapalhão, que foi feita aqui em Quixadá, e começamos a fazer um projeto de entrevistas para montar um documentário sobre essas gravações. Foi a primeira vez que veio uma gravação de um longa-metragem que foi para a televisão aberta, né? Tivemos o primeiro longa-metragem em 69, que foi A Morte Comanda o Cangaço, mas não é o mesmo ponto de vista. O Cangaceiro Trapalhão foi o primeiro longa-metragem que foi exibido em TV aberta e levou a imagem de Quixadá para o mundo, né? Para todo o Brasil assistir. Então, o Eduardo está desenvolvendo um documentário através disso, sobre isso, e eu estou fazendo a produção desse documentário com ele. Edna, mais uma pergunta, acredito que mais duas, talvez, mas mais uma pergunta que eu fiquei curioso para te fazer se hoje surgisse uma outra oportunidade fora do campo da produção cultural, da comunicação, você se sentiria atraída por esse caminho? Um caminho, por exemplo, algum outro hobby que você tenha, alguma outra vocação que você possua? Então, fora da produção cultural e da comunicação, você seguiria outro caminho se ele surgisse hoje? Lucas, eu tenho muita habilidade administrativa também. Tanto é que nessa gestão política aqui do município, eu estou exercendo uma função que não tem nada a ver com a minha. Eu não exceto com os eventos do prefeito que eu apresento, né? Faço mestre de cerimônia, quando são eventos mais do gabinete mesmo. Mas essas minhas habilidades administrativas de conseguir trabalhar com isso, e eu gosto disso também. Eu costumo dizer que eu sou muito multifuncional, eu tenho muitas habilidades e, assim, apesar da comunicação e da cultura ser a minha paixão, chega um momento que a gente tem que ser mais racional. E, às vezes, a gente tem que deixar a paixão assim, caminhando de um lado e a racionalidade de outro, né? Do outro lado, assim, paralelo. E é isso que eu venho fazendo já há alguns anos e acredito que consigo, sim, consigo. É um processo bem transformador, mas desafiador também. Mas, ao mesmo tempo, um processo bem... que a gente tem, que eu tenho segurança de que eu consigo dar conta, né? E, para finalizar, pegando tudo isso que a gente teve na entrevista, a última pergunta é: como você se define hoje, Edna? Quem é a Edna Letícia? Hoje eu me defino uma pessoa que já passou por várias situações na vida. Sempre fui muito ativa, muito dinâmica
muito desprendida, muito destemida, essa é uma palavra também muito... há 23 anos atrás, um dia eu decidi que eu ia dar uma volta na Europa e fui sozinha, não sem falar nada, e voltei. E meu trabalho de produção enriqueceu muito minha vida com conhecimentos, porque eu já viajei muito, trabalhando, e conheci muita coisa, aprendi muita coisa. Não é o suficiente, porque eu acho que a maior escola que a gente tem é exatamente o conhecimento prático, fazer produção, ir para a faculdade de produção, fazer cursos de produção cultural. É massa, você tem um currículo, você acaba tendo um certificado, um diploma, mas nada como experimentar na prática. E esqueci de falar até que eu produzo também livros, já produzi alguns livros de escritoras aqui, uma escritora aqui de Quixadá, de alguns escritores. Já trabalhei como professora de dança. Quando eu era mais novinha, eu fiz um curso de balé clássico para ensinar, repassar, e dei aulas em várias escolas aqui em Quixadá. Então, quer dizer, eu tenho muita experiência de vida e tenho uma bagagem muito grande, um currículo não tão rico em formação, mas rico em conhecimento, experiências. E eu acho que eu estou tranquila hoje em dia. Estou tranquila. Eu acho que o que me importa nesse momento, eu dei uma freada depois que eu tive uma filha. Eu tenho uma filha pequena de 8 anos, tenho um rapaz, tenho um filho adulto e tenho uma filha pequena de 8 anos. E depois dela, eu comecei a colocar mais o pé no chão, por vários motivos. Pelo motivo de querer me dedicar a cuidar dela com mais atenção e mais presença, porque eu acho que o mundo atual ele exige isso, exige que a gente tenha uma presença maior com as crianças no desenvolvimento, na educação infantil. Ele exige, principalmente na adolescência, ele exige que a gente tenha essa atenção maior por vários motivos, que a gente vê toda essa problemática envolvendo adolescentes e crianças, questões sentimentais, de depressão, questões, enfim, são todas coisas que nem cabe aqui nesse assunto. Mas é isso, eu acho que agora eu dei uma freada, tenho um marido, tenho uma filha pequena, tenho um filho adulto, estou trabalhando, vamos dizer assim, estou parada, assim, estou fixada numa coisa, mas ao mesmo tempo tudo pode mudar. A gente sabe que tudo é muito imprevisível, e se tudo der errado, eu boto a mochila nas costas e vou procurar outra coisa por aí. Desato todos os nós e vou para frente. E a Edna é isso. A Edna é uma pessoa sempre ativa, sempre fazendo uma coisa e outra, Me envolvo em eventos e ações espirituais, e aí ao mesmo tempo já estou envolvida em outra coisa. É o tempo todo assim. Eu não consigo ficar parada, eu não consigo ser parada. Tem até umas frasezinhas de alguns artistas que falam isso: a gente parado e esperando a morte chegar. Para mim não rola, não. Para mim não é isso. O movimento sempre. Edna, e com isso a gente encerra a nossa entrevista de hoje, a gente encerra o nosso programa. Eu te agradeço por você ter aceitado o convite do Comunicação em Rede, da Sertão TV, de participar do programa, e dizer que estamos aqui de portas abertas para você, sempre, em toda e qualquer oportunidade, tá bom? Meus agradecimentos a você, a toda a sua equipe, ao Sérgio, um abraço especial para o Sérgio, e é isso. Estou por aqui e a gente se fala em outro momento, se vê em algum momento por aí. Obrigadão, Lucas. Nada, beijo. Até logo, beijos.
O Comunicação em Rede encerra por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Muito obrigado a você que ficou até aqui, até o final deste programa, acompanhando a conversa com a Edna Letícia. E eu te espero na próxima terça-feira, às 9h05 da noite, no próximo programa, tá bom? Não perca, é sempre na Sertão TV, no canal 180 da BrisaNet, tá certo? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.